Shalom Adonai! Sexto dia do nosso propósito de mãos levantadas. Isso mesmo, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E estamos ao vivo! E como eu sempre peço aí, você curta aí o canal, acione o sininho para quando a gente começar sempre um novo vídeo aí, ou subir um novo vídeo, você vai estar sendo avisado. Que Deus abençoe você. E já tem gente que está conectada aqui já. Mônica, Alex, né, e outros subindo aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Como eu sempre gosto de falar, né, nesses 30 dias que nós vamos ficar juntos aqui, não tem horário. Hoje, domingão, o único horário que eu consegui foi esse horário, né? Muitos compromissos, rádio, culto, né? Família, um monte de coisa. Esse foi o único horário que eu consegui nesse domingo para poder estar falando com vocês. Dia 6 de agosto de 2023. São agora 10h23, né? Começamos às 10h22. 22. E vamos seguindo aqui. Vai convidando aí, gente. Manda para pelo menos umas 10 pessoas o link aí dessa live. Hoje eu não vou chamar ninguém, não. Vou deixar só vocês chamarem para a gente poder tocar o nosso barco aqui e ganhar mais tempo aqui na graça de Deus. O texto de hoje, nesse nosso sexto dia, está lá em Gálatas 6:9, que fala: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gostei demais desse texto. E a gente tem que entender uma coisa, né? Se por algum motivo você parou de sentir amor, o primeiro passo é agir com amor novamente. A própria Bíblia declara que chegaria o tempo que o amor de muitos se esfriaria. Então a gente sabe que já é algo que a própria palavra de Deus declara, de que nós iríamos esfriar nesse amor. Falei ontem com vocês, se você ainda não assistiu a live de ontem, só ir procurar depois e você pode estar assistindo, falando bastante sobre amor e a diferença entre amor e paixão. Não vou falar aqui hoje. Mas a Bíblia fala sobre essa questão, né, de que o amor de muitos iria esfriar. Por N motivos, né? Por falsas pregações, por falsos relacionamentos, por decepções, por tristezas, por amarguras. São muitos os motivos de que naqueles últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas algo que a gente precisa compreender é que Deus, ele fala para nós, né, que a gente não pode desistir de praticar o bem. O Antigo Testamento tem um texto que é muito legal, que fala de que é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mahatma Gandhi, que nem cristão era hindu, ele falou uma coisa que eu acho muito interessante. Olho por olho e todo mundo vai acabar cego. E eu sinto Mahatma Gandhi um hindu, porque mesmo sendo hindu, Mahatma Gandhi inspirou a vida de Martin Luther King, pastor batista que revolucionou os Estados Unidos ali com a luta de não violência pelo movimento civil. As pessoas se esquecem desse detalhe, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Em alguns outros lugares, de que Martin Luther King não era só um ativista de movimentos civis, ele era um pastor, né? Pastor. E é interessante falar sobre isso, de que aquilo que eles chamam, né, de I Have a Dream, né, que é um discurso que ele fez ali em Washington, não era só um discurso, era uma pregação. Ele cita Moisés, ele cita Canaã, ele cita Nova Terra, né, terra que manda leite e mel. Então, ali era uma pregação, era um pastor pregando para suas ovelhas, querendo uma mudança, querendo uma transformação. E o exemplo de Martin Luther King trouxe ele aqui, assim como ele foi inspirado por Mahatma Gandhi, para a gente poder entender uma coisa. Eu sei que nos dias que nós vivemos, não nos favorece praticar o bem. Principalmente no Brasil, a gente tem percebido que muitas vezes praticar o bem não te leva a lugares muito bons, né? De que muitas vezes você ser corrupto vale a pena, né?
A gente tem visto isso na nossa nação aqui. Mas eu preciso que nós possamos ter esperança naquilo que a palavra de Deus declara. Apesar do que o mundo hoje, a sociedade hoje preconiza e anuncia, vale a pena praticarmos o bem. Eu gosto muito desse texto porque ele fala que nós vamos colher no tempo certo. É claro que a gente não faz o bem falando assim, não, eu vou fazer um negócio aqui agora porque lá no futuro o negócio vai dar muito certo para mim. Não, 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 não. Você faz o bem porque é necessário ser feito o bem. Você faz o bem por fazer. Mas a Bíblia declara que nenhuma semente que é lançada na terra, ela fica sem o seu fruto. Então é importante você entender isso, de que nós temos que fazer o bem, como diz o ditado popular, sem olhar a quem. E no devido tempo, um dia, isso vai florescer na sua vida. Gente, como eu disse, eu sei que vivemos dias maus, mas vale muito mais nós continuarmos praticando aquilo que a palavra de Deus declara. No versículo 10 de Gálatas, o apóstolo Paulo falou uma coisa que eu acho muito interessante. Sendo assim, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Preciso que você entenda esse negócio hoje, porque a Bíblia declara que a gente tem que fazer o bem a todos, mas aqueles que têm a mesma fé que você, creem na mesma coisa que você tem que priorizar esses para que você possa fazer o bem em qualquer oportunidade. Você sabe que muitas vezes, quando a gente olha para os nossos amados irmãos da fé, às vezes a gente prejudica mais do que beneficia. Eu acho interessante quando você vai ver, por exemplo, questão de produtos ou serviços. Na teoria, se você tem algum produto ou serviço e algum irmão da fé te procura para ter acesso a esse produto ou serviço, o que você deveria fazer? Não, querido, geralmente eu cobro aqui, mas para você eu vou te dar um desconto, vou fazer um negócio legal. Não, a gente geralmente faz o contrário. Para os da fé a gente cobra mais caro. Para os da fé a gente dificulta mais. E olha que interessante, o apóstolo Paulo fala que a gente não pode fazer assim. De que quando a gente tem que fazer o bem, a gente tem que fazer sem olhar para quem. Mas, principalmente aos da fé, você tem que abençoá-los. Vou dar um exemplo para vocês que eu gosto muito. Não gosto de falar muito sobre isso não, mas senti de falar aqui, o Espírito Santo está me pedindo para poder falar sobre isso. Eu tenho alguns negócios, E um desses negócios que eu tenho é uma franquia de uma faculdade, a FATEF, a Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia. A gente trabalha com diversos cursos, mas hoje o carro-chefe está sendo psicanálise. A gente trabalha com teologia também, curso de graduação, pós-graduação, reconhecidos pelo MEC e livres. E é interessante, é um negócio. Como todo negócio, você tem gastos e para cobrir esses gastos você tem que ter entradas. Isso é óbvio. Mas algo que eu tenho é uma relação que eu gosto muito de trabalhar, de que a cada 10 pessoas que eu tenho numa turma, eu gosto de dar pelo menos 2 bolsas integrais. Ou pelo menos de 50%. É algo que eu tenho comigo. E geralmente eu oro, Deus, para quem que vai ser essas bolsas? E geralmente aparece, E nem sempre, escute o que eu vou falar com você, nem sempre são pessoas que estão necessitando. Redobre sua atenção aqui. Às vezes você quer ajudar uma pessoa que, entre aspas, está necessitada e ela não valoriza aquilo que você está dando para ela. Então nem sempre é porque uma pessoa não tem dinheiro. Mas eu abençoo, às vezes, porque a pessoa tem interesse, procura. E às vezes ela tem uma condição para poder pagar, mas ela buscou, procurou ali e muitas vezes eu abençoo essa pessoa com relação a isso. E claro, para os meus amados irmãos de fé, a gente sempre faz um valor diferenciado. E eu tenho o privilégio hoje de ter na FATEF pessoas que não professam a minha fé, que não são
protestantes, são pessoas até de outras religiões e estão estudando comigo. Isso é normal, né? E um outro negócio que eu tenho é minha consultoria, que geralmente também, quando eu vou prestar serviço para alguns irmãos da fé, eu também faço isso, né? Eu tento fazer um valor diferenciado e além do que geralmente eu faria para aqueles que não são da fé. Isso é uma prática minha que eu aprendi com a palavra de Deus. E é tão interessante de que hoje eu tô com 42 anos, né? De como eu vejo hoje coisas que eu plantei lá atrás. Pessoas que eu abençoei com cursos lá atrás que hoje trabalham para mim. Pessoas que eu abençoei lá atrás e hoje são meus parceiros de negócio. Eu não fiz pensando nisso, né? Mas hoje me abençoou bastante. Eu tenho um caso que eu gosto sempre de contar, que é, sou professor, né? Mas durante quase 10 anos da minha vida, talvez um pouco mais, eu fui professor de ensino fundamental, né, e ensino médio. Hoje eu dou aula mais para faculdade. Mas durante muito tempo fui professor de ensino fundamental e médio. Então, né, tô com 42 anos, comecei a dar aula aí com meus 20 e poucos anos. Então, muitos dos meus ex-discentes, né, que tinham 12, 13 anos, né, hoje estão aí com 30, né, alguns já chegando aí já nos 40, né, 35, né, e eu acho muito legal falar sobre isso, porque teve um caso que eu achei muito interessante. Entrei no banco, não vou falar aqui o nome, né, não tá pagando merchan nem nada, então não vou precisar ficar dando nome. Entrei no banco, que é um banco até que eu não gosto muito, mas eu tenho que resolver coisas nele. E tava aquela fila imensa, mas imensa, pensa uma fila grande, né? Assim, pelo menos umas 20, 30 pessoas na frente. Falei assim, caramba, vou perder a minha tarde toda aqui, né? E eu tenho um costume, eu sempre levo livros. Hoje, agora aqui no iPhone, eu devo ter aí pelo menos... Perdão. Devo ter pelo menos aí uns 20, 30 livros aí virtuais, fora os livros que eu acesso de forma online. Mas salvos eu devo ter uns 15, 20 aí mais ou menos. Comecei a ler o livro. E aí quando eu comecei a ler, foi muito interessante, porque eu já estava resignado que eu ia perder pelo menos umas 3, 4 horas ali. Chegou uma pessoa. Falei assim, ô professor Rodrigo, tudo bem? Eu falei assim, olhei assim, pessoa, falei, tudo bem, você não tá me reconhecendo, né? Eu falei assim, me desculpe, cara, é que é tanta gente que eu já dei aula, e realmente já dei aula para milhares de pessoas, sem exagero. Ele falou assim, você lembra que você deu uma aula num projeto lá no Caeira? Aí eu lembrei, sim, muitos anos, devia ter, sei lá, uns 10 anos, eu tinha dado uma aula nesse projeto. Ele falou, então, eu fiz, né, até o final, comecei a fazer estágio aqui na Caixa, estou trabalhando aqui agora. Eu falei, poxa, cara, que bacana. O que você está precisando aí, professor? Eu falei assim, não, eu tinha que resolver, falei com ele. Eu falei assim, não precisa ficar aí nessa fila, não. Já me levou e me conduziu direto para um outro setor, que nem precisava enfrentar a fila, resolveu o meu problema em questão de 10 minutos. Aí você fala o seguinte, que isso, Rodrigo? Eu falo assim, isso acontece direto. É direto. Às vezes eu tô jantando num lugar, almoçando, comendo um lanche, vou pagar a conta, alguém fala assim, não, já pagaram para você. Isso acontece de tempos em tempos. E eu vejo muito isso de coisas que você plantou e colhe. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. Por isso que eu digo para vocês que a gente tem que fazer o bem, literalmente como diz o adágio popular, sem olhar a quem. Né? Muitas coisas, muitas parcerias que eu tenho hoje, pessoas com quem, até mesmo parceiros de negócio, foram pessoas que lá atrás eu abençoei, pessoas que lá atrás, às vezes, trabalharam comigo, beneficiei essa pessoa de alguma forma e hoje elas me abençoam de uma forma muito extraordinária. Eu falo isso pra você porque às vezes você fica pensando, será que eu ajudo tal pessoa? Será que eu não ajudo tal pessoa? Vou falar para você. A gente já leu o versículo 9, né? De Gálatas, onde em Gálatas 6 fala, e não desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistimos, colheremos no devido tempo. Mas no versículo 10 fala, sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da fé.
Eu volto a frisar isso com você, de que apesar do que o mundo preconiza hoje, né, de que outro adágio popular, quando a farinha é pouco, meu pilão primeiro, né? Não faça isso. Priorize os outros. Que isso, Rodrigo? Volto a falar com você. Priorize as pessoas. Se você puder ajudar pessoas, não se negue a isso. Volto a falar. Mas, Rodrigo, e se for alguém que me prejudicou? Aí mais ainda. Mais ainda. Eu já tive oportunidades, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Foram dezenas de vezes que eu tive que ajudar pessoas que falaram mal de mim. Que eu tive que ajudar pessoas que muitas vezes me lesaram, mas que Deus colocou no meu caminho novamente para que eu pudesse estar auxiliando elas. E que depois, né, vieram pedindo perdão, falaram, como é que você pôde? Eu fiz tal coisa com você, e você me ajudou. Porque cada um só pode dar o que tem, gente. Cada um só pode dar o que tem. Então, se você é servo de Deus, dentro de você está a graça de Deus. Eu gosto muito da palavra graça porque é dom imerecido. A gente não merecia a graça e mesmo assim a gente a recebe. Então, se você está cheio disso, desse dom, desse presente imerecido, você pode dar. Agora, se você não tiver, fica difícil. Então, aqueles que têm a graça conseguem dar graça. Agora, aqueles que não têm a graça, não pode dar. Não tem. Uma coisa que me chama muita atenção quando eu vejo Jesus é quando Jesus estava para ser crucificado. A Bíblia declara que Jesus e os 12 eram muito parecidos, né? Apesar de eles serem homens de idade diferente, né? Personalidades diferentes, mas quando você caminha muito junto com alguém, o estilo, forma de falar, às vezes até vestuário, você começa a ficar muito próximo daquele que é o seu discipulador, daquele que é seu mentor. Então, quando foram prender Jesus, eles falam assim, como é que a gente vai saber quem que é o Jesus? E aí Judas falou o seguinte, olha, eu vou saudar ele com um beijo. Quem eu beijar, esse é Jesus, aí vocês podem prender ele. Beleza? Beleza. Chegou lá, Jesus estava com os 12, já sabia o que ia acontecer com ele, estava pronto. Judas vai lá e saúda. Dá um beijinho nele. Jesus olha para Judas e fala, amigo, me traz com um beijo. Eu sempre li aquele texto e ficava, como é que Jesus chama Judas de amigo, cara? Fui no original e eu vi que era pior. Jesus não chamou Judas só de amigo, mas a palavra ali é uma palavra que fala de relacionamento íntimo. É como se falasse, meu amigo íntimo, você me trai com um beijo. Eu falei, caramba, cara, é pior ainda. Não é só um amigo conhecido do geral, não, é amigo íntimo. Mas por que Jesus chama Judas de amigo? Porque Jesus chamou para caminhar com ele pessoas que se tornaram seus amigos. Judas podia não considerar Jesus mais seu amigo, mas Jesus considerava Judas seu amigo. A traição não mudou a Jesus, mudou a Judas. Interessante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas mudam com você, mas se você estiver em Deus, você não muda com as pessoas. É claro que eu tô querendo dizer que você vai ter que ser um trouxa, que vai ter que ser enganado, 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 enganado. Não, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que se alguém estiver em necessidade, você puder ajudar essa pessoa nessa situação. Voltar aqui, voltou, né? Às vezes tem gente que liga, vê se essa é a hora de ligar, né? Quase 11 horas da noite. Mas vou terminar aqui, depois eu atendo. Ainda mais que é número que não veio o nome, né? Então depois eu vejo o que é. Então tem uma coisa que é muito interessante. Jesus não mudou o que sentia por Judas, mas aquilo que Judas sentia por Jesus mudou.
Porque quando nós estamos em Deus, nós só podemos dar aquilo que nós temos, gente. Só podemos dar às pessoas aquilo que está dentro de nós em abundância. É por isso que eu falo com você, às vezes, o amor pode ter acabado. Pode mesmo. E aí eu não penso no amor do ponto de vista sexual, não, tá? Não penso em amor do ponto de vista carnal. Tô falando de amor realmente do ponto de vista de decisão, de compartilhamento, de companhia. Às vezes acaba, você vai, vou ajudar pessoas, não é nada. A pessoa me prejudicou, nada. Eu me lasquei, agora eu vou ter que ajudar um que tá lascado, nada. Entenda uma coisa, nós não fomos chamados, cristãos, não foram chamados para andar segundo esse mundo. Cristãos foram chamados para andar segundo os princípios de Cristo. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que ele fala o seguinte: se você procura uma religião confortável, eu não aconselho o cristianismo. Eu acho essa frase top. Porque, de verdade, o cristianismo não é confortável. O cristianismo muda primeiro aquele que o aceita, e depois de mudar aquele que o aceita, esse transforma aqueles que estão ao seu redor. Outra frase que C.S. Lewis ele fala, né, que o cristianismo não é para covardes. Eu gosto dessa frase. Sabe, porque as pessoas acham que ser corajoso é você dar um murro na cara de alguém, você chegar lá e pá, né, bater, xingar, alguém faz mal pra você, você vai falar, seu filho de Brum, né? As pessoas acham que isso é ser valente, isso é ser corajoso, né? Não, filho. Ser valente, como eu já vi em alguns casos, é você falar pro assassino do seu filho, eu te perdoo. Ser valente, ser corajoso, é você olhar para uma pessoa que te traiu e você falou assim, eu perdoo você. Ser valente, ser corajoso é ver alguém que te lesou financeiramente e você depois encontrar com essa pessoa de novo e ela está precisando de dinheiro e você falar o seguinte, não, eu vou te ajudar. Aí é ser corajoso. Aí é ser valente. Sabe? Não tô falando aqui que você tem que entrar nos desertos dos outros, não, tá? Não vou nem entrar nesse quesito. Tô falando que você tem que entrar no deserto das pessoas, que as pessoas estão colhendo o que elas plantaram. Mas às vezes, e muitas são essas vezes, que Deus vai te colocar em posição de ajudar quem te lesou. Porque isso é um processo de Deus, para que essa pessoa que te lesou possa conhecê-lo. Possa conhecer a Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Aí a chapa é diferente. Ela esquenta. Ela nem esquenta, ela ferve, meu filho. Ela ferve. Porque Deus nos coloca nessa posição. Mais uma vez, eu gosto muito de Jesus. A Bíblia declara que quando Jesus ressuscita, depois dele ter um encontro com as mulheres, você sabe muito bem dessa história, sabe quem são as primeiras pessoas que Jesus fala depois de ressuscitar? Os discípulos. Cara, isso me chama muita atenção. Porque primeiro são as mulheres, né? Tem todo um princípio que eu não quero aqui. Só nessa questão das mulheres eu gasto 2 horas falando, que eu não quero ficar aqui com vocês. Quero ficar no máximo meia hora. Mas depois das mulheres, ele fala com os discípulos. Posso falar um negócio com você? Se sou eu, ressuscitei, eu ia chegar e falar assim com os discípulos. E agora, cambada? Tô aqui de volta. Vocês me abandonaram. E agora? Né? Mas é claro, né? Deus não é assim. Jesus, quando vai encontrar com os discípulos, sabe que é a primeira palavra que sai da boca de Jesus? Shalom. Eu não sei se a gente consegue entender isso, porque às vezes a gente usa a palavra shalom de uma forma muito banal. Shalom não é só cumprimento, tá? Para o judeu, quando você fala shalom, você está desejando plenitude para a vida dessa pessoa. Shalom não é, oi fulano. Não é só isso. Para o judeu, quando você fala shalom, você está falando assim, que a sua vida seja
plena, que você tenha ausência de falta. Então, quando Jesus ele anuncia, eu gosto muito dessa palavra no português que fala, paz seja convosco. E no original, ali no grego, o sentido é como se Jesus falasse o seguinte, a palavra shalom, no grego, ela é traduzida por eirene. Eu não vou nem entrar nesse esquisito aqui, mas eirene é muito mais do que paz, né? Eirene é quando você fala daquilo que é um transbordar. É até um pouco diferente de shalom, porque shalom é plenitude. No eirene é como se você estivesse transbordando, que é uma palavra grega. Então Jesus ali, ele está falando o seguinte, olha, eu quero que vocês possam ter ausência de faltas, ou pegando o grego, que vocês possam transbordar da paz. Isso é fantástico. O cara foi abandonado, foi traído, e quem traiu estava lá. E ao invés de despejar uma série de discursos, falar, vocês me traíram, vocês me abandonaram, que isso, que aquilo, ele deseja plenitude. Isso é legal, sabe? Mais uma vez eu falo com você. Se você parou de sentir amor, o primeiro passo é agir com amor novamente. Comece a dar amor. Se está faltando, comece a dar. Eu acho muito interessante um homem já falecido chamado Carl Jung. Tem muito estudado na psicologia, na psicanálise. E ele fala que a cura começa pela fala. Eu acho isso fantástico. De que quando você fala, na medida que você vai falando da sua doença, a cura vai entrando em você. Eu acho muito interessante sobre essa questão também de amor. Se você está com falta de amor, fale sobre isso. Mas fale na fonte certa. Importante falar sobre isso, né? Fale na fonte certa. Vá na fonte certa. Quando você fala disso na fonte certa, aí as coisas começam a mudar. Aí a chave começa a virar. E aí Deus vai começar a fazer coisas novas na sua vida. Bênção, gente. Como eu disse, eu não quero ficar mais do que meia hora aqui com vocês. Se você tem algum pedido de oração, vou dar aí mais 2 minutinhos para você. Escreva aí seu pedido de oração. Quero orar pela sua vida. Eu sei que muitas pessoas não assistem ao vivo, até porque eu não anuncio. Eu devo anunciar aí faltando 2 minutos quando eu entro aqui ao vivo, anuncio em outras redes. Aliás, anuncio só em uma outra rede que eu estaria aqui, né? Falo, ó, daqui a pouco vou entrar lá, pum, né? Não faço arte, não faço nada. Entro aqui no horário que dá para me poder entrar. Então eu sei que muitas pessoas assistem depois a gravação. Então aí você pode escrever aí seu pedido de oração. Estou ligado, coloco sempre ali nas minhas redes sociais ali também, que eu leio cada comentário ali também. Então se tiver algum pedido de oração, mesmo que você não esteja aqui ao vivo agora, como eu estou com dezenas de pessoas, você pode escrever aí que eu vou ler depois. Ou você que está aqui agora, né, você pode estar escrevendo aqui na bênção e na graça de Deus. Quero orar por você. Mais uma vez, tem gente que às vezes está entrando agora, eu tô vendo que está entrando muita gente nova, né? Que vai aparecendo aí. Está entrando gente nova que geralmente não estava entrando antes. As pessoas falam, por que você não anuncia? Porque eu não tenho tempo. Eu não vou conseguir fazer um horário certo. Tem dia que eu consigo de manhã, tem dia que eu consigo de tarde, tem dia que eu consigo de noite, como eu estou fazendo aqui agora. Né? Então, eu acho muito melhor fazer o propósito que às vezes fazer um horário, né? Antigamente, quando eu fazia, eu acho que o último propósito que eu fiz 5h30 da manhã, todo dia, 5h30 da manhã. Agora nem isso dá. A gente já acorda num pique que não tá dando nem para isso. Então, melhor fazer quando dar aqui. Vamos lá, os pedidos de oração começam a aparecer aqui. Primeiro, Johannes, agradecido pelas orações de ontem pelo meu cunhado. Teve um AVC hemorrágico, meu Deus. Dormiu muito bem de ontem para hoje, na fisioterapia hoje. Já está começando a movimentar o braço e a perna após 10 dias. Ô, glória! Benção! Vamos orar por ele aí, em nome de Jesus. Silvana, peço oração pelo meu ministério, intercessão. Em nome de Jesus, Silvana. Mônica, por Kisla Antunes e Aparecida Antunes, saúde. Em nome de Jesus.
Falou assim: o Senhor está ouvindo nossos clamores pela recuperação, está acelerada a recuperação no caso dele. Em nome de Jesus, vai ser uma recuperação plena, debaixo da graça e da bênção de Deus. Isso aí, gente, vai colocando aí seu pedido de oração. Quero ler daqui a mais um minutinho. Vou estar orando aqui por você. Ivana Silva, oração pelo visto, bandeira norte-americana do meu filho, em nome de Jesus. Eu já fui lá para os States, terra muito boa, estive nos estados de Nova York e Washington, da última vez que eu estive lá. Um país muito lindo, não sei o que seu filho vai estar fazendo lá, Ivana, mas que Deus abençoe aí em nome de Jesus. Maria da Cruz Félix, peço oração para minha filha Thaís e Glauber pela promoção, em nome de Jesus, que Deus possa operar aí grandes coisas em nome de Jesus. Marta Soraya, pedimos oração pelo nosso ministério de intercessão em Paracambi. Glória, Deus abençoe aí, ministério de intercessão aí em Paracambi. Luci Dantas, oração pelo meu neto. Colocou opção, mas deve ser oração, né? Oração pelo meu neto. Estamos no hospital agora. Pai eterno, vamos orar aí pelo seu neto aí, Luci. Em nome de Jesus, que Deus possa tomar aí essa causa. Não sei o que aconteceu, se é um acidente, se é uma doença, mas Deus vai estar fazendo a obra. Vamos orar. Em nome de Jesus, que Deus possa visitar cada um de vocês, aonde você está, que na sua geografia, eu não sei aonde você está agora, mas eu oro para que nessa geografia, aonde você está, Deus vai te visitar aí, aonde você está, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder permaneça sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pessoas que estão agora em hospitais, pessoas que estão agora passando por algum tipo de sofrimento, meu Pai. Às vezes não mesmo elas, mas parentes, como foi colocado aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, visita esse leito de hospital, visita esse lugar. Visita, meu Pai, pessoas que têm pedido aqui, como a nossa amada irmã, pedindo pelo visto do filho. Pessoas, meu Pai, clamando abertura de porta de emprego por familiares, para que a tua graça venha sobre eles. Meu Pai, toma cada uma dessas causas nas tuas mãos. Visita cada uma dessas pessoas agora. Deus, eu não sei onde elas se encontram. Algumas estão em um hospital, como falaram aqui. Algumas estão em casa. Algumas estão passando por um outro local. Meu Deus, não importa onde essas pessoas estejam, que a tua presença inunde esse ambiente agora, pelo poder que há no nome de Jesus, que você possa sentir a presença e as respostas venham, a cura venha e aquilo que é necessário possa acontecer pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Lembrando, né, você aí que está nos assistindo, independente da rede, curta aí, acione o sininho, porque sempre vai aparecer para vocês. Aí quando a gente fizer um vídeo ou fazer um upload, vai aparecer para vocês. Eu não deixo salvo aqui no Instagram, não senti, talvez um ou outro eu possa deixar salvo, mas vai estar sempre ali no YouTube e a gente deixa ali também no nosso Telegram. Eu sei que tá entrando um monte de gente, né? Começou a vir o pessoal da meia-noite, mas eu vou encerrar aqui essa live. Não faço sempre à noite, faço em dias distintos. Mas se você tiver algum pedido de oração, deixa aí também, mande uma DM e fique ligado aí também nas nossas outras redes sociais. Clica aí no link da bio que está aqui no Instagram, que você vai ter acesso a outras redes e vai poder ouvir depois essa mensagem aqui, essa devocional e esse tempo de oração no YouTube e nas outras redes que a gente deixa lá também, tá bom? Deus abençoe vocês, shalom, até amanhã, 30 dias de mãos levantadas, sempre aqui, em nome de Jesus. Paz.